palavra psicossocial. Por que os títulos e a palavra-chave? Para quem trabalha na academia, sabe que num artigo, quando você adota no título e, obviamente, entre as palavras-chave identificadoras do artigo, um determinado termo, supõe-se que este termo deva estar muito bem esclarecido no corpo do artigo. Ele deve ser capaz de... Se ele está usando uma palavra-chave, né? O nome já diz tudo. E, além de tudo, está no título do artigo, o autor tem por obrigação, na boa regra acadêmica de escrever artigos, de que ele defina os termos centrais que orientam a sua pesquisa. E nós fizemos isso, e coletamos lá 100 e poucas referências, não trouxe aqui porque não vim discutir a pesquisa, só estou contando para vocês qual a origem da inquietação e como ela foi tratada. E aí é muito surpreendente porque apenas 3 desses 115, 118 artigos publicados num período de 10 anos faziam alguma menção de definição do psicossocial. Alguma menção, não eram esforços, e por psicossocial estou entendendo isso. Ou seja, as pessoas, os acadêmicos, os pesquisadores como eu, não acham que seja necessário definir o que é psicossocial. Isso significa que eles devem achar que psicossocial existe um consenso, um imenso consenso neste campo interdisciplinar do que vem a ser o psicossocial. E é muito surpreendente quando você percebe que ninguém se preocupa em definir e dedutivamente, a partir do corpo, de como os elementos são introduzidos, das coisas que são ditas, você pode deduzir, né, dada a multiplicidade, a mais variada, dispersiva atribuição, usos para falar de coisas as mais distintas possíveis. Então, nós concluímos nesse artigo, que foi encaminhado, para ser publicado numa revista, nós concluímos que o psicossocial é uma noção pré-conceitual. Ela não tem o status de conceito. As pessoas não se preocupam em definir o que é psicossocial. Para a ciência, isso é um enorme problema, nós discutimos no artigo, não vou trazer aqui, porque é uma discussão um pouco chata, que é a discussão acerca, exatamente, uma discussão de de metadados. Você discute o dado e a qualidade do dado e a bibliometria e a produção de referências da bibliografia e vai nesse setor. Mas o que nos interessa foi o alerta de que, de fato, nós lidamos com uma noção muito vaga, uma noção muito insuficiente como orientadora para uma ação. Então, nós dizemos, vamos investigar os operadores, vamos investigar os serviços que têm na sua carta-programa, no seu estatuto, no seu regimento, no seu nome, na sua definição como serviços, que adotam a ideia de fazerem atenção psicossocial, apoio psicossocial, intervenções psicossociais, né? E nós tomamos, não poderia deixar de ser, tomamos 3 CAPSes, um de álcool e drogas, um de adultos e um da infância, mas tomamos também 2 unidades que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social, uma unidade que atende
idosos em situações de necessidades de saúde, enfim, e tomamos um que atende a CEAPA, a vara de medidas alternativas, penas alternativas, que atende às penas alternativas. Então nós pegamos distintos lugares que têm em comum o fato deles se declararem espaços onde se praticam abordagens, atenção, apoio, intervenção. Os nomes variam com a definição do que eles fazem. E aí também é muito surpreendente do que a dispersão e a diversidade do que as pessoas entendem como psicossocial na hora de executarem essas práticas institucionais. Por que é psicossocial? Porque elas dão o nome de psicossocial àquilo que elas fazem. Porque elas fazem coisas, não resta dúvida que elas fazem coisas. Mas por que elas chamam essas coisas que elas fazem? Em várias dimensões, elas adotam a ideia de psicossocial, né? Também é muito surpreendente. Nós temos análises preliminares, apresentamos num seminário que fizemos no segundo semestre do ano passado, no fim do ano. Os dados preliminares ainda temos que desdobrar mais. Mas eles também encaminhariam para a mesma qualidade. O conceito de psicossocial aplicado às práticas, ele remete genericamente à ambição de que aquela unidade seja capaz de, ao mesmo tempo, levar em consideração as dimensões estruturantes sociais e as dimensões estruturantes da individualidade. Então, de alguma forma, é quase como se psicossocial fosse o casamento. Não fiquem chateados os que não se sentirem, os que não forem citados, mas como se fosse o casamento de uma assistente social e um psicólogo, né? Então, isso aí você teria o psicossocial. Tá certo? O psicossocial, onde tiver um psicólogo, uma psicóloga e um assistente social, nós temos o psicossocial. De alguma forma, é engraçado, né? Eu faço para descontrair, porque é tenso. É tenso. De alguma forma, a ideia de psicossocial. E aí, vejam só, não estou falando de saúde mental, não estou falando de criança e adolescente, não estou falando de idosos, não estou falando. Eu estou falando a ideia de psicossocial é uma armadilha. A ideia de psicossocial é uma trampa, é um engodo. A ideia psicossocial é uma solução aparente de um problema complexo. A ideia de psicossocial é uma simplificação vulgar de dimensões da maior complexidade. E eu queria propor para vocês que nós não nos satisfizéssemos com a simplificação, de que nós parássemos de nos reivindicarmos do psicossocial como se isso fosse uma solução para alguma coisa. Eu vou desenvolver agora para concluir apenas assim. Então, esse é o problema. Eu acho que nós devemos recusar o psicossocial. Eu estou falando isso para vocês porque eu suspeito, aí não posso afirmar, por isso não vou convocar vocês para marcharem comigo nessa empreitada, tá certo? Porque ainda é uma suspeita só, seria irresponsável da minha parte fazer essa convocação. Eu tenho para mim que o psicossocial é quase irrecuperável para qualquer uso operativo, instrumental, esclarecedor.
Eu disse para vocês quase, porque numa pequena parte de mim reside uma outra investigação, né? Que é quando eu estou trabalhando agora num programa de atenção domiciliar em saúde mental, que me leva a esse centro de atenção psicossocial, o CAPS Oswaldo Camargo, lá em Salvador, semanalmente, porque eu desenvolvo ali um projeto experimental de atenção domiciliar a pacientes pacientes graves, em situações de grande desorganização, famílias pobres, lugares, e eu faço isso com um pequeno bando de incompetentes, junto comigo, que sou o chefe dos incompetentes, né? Um bando de incompetentes. Por quê? Porque são sujeitos que a possibilidade de dar uma carteirada e dar, em nome disso, uma atribuição de autoridade é mínima. São alunos de 7º período do curso de Psicologia, né? É quase não ser nada, né? Ser aluno de 7º período do curso de Psicologia não dá autoridade, não dá moral nenhuma, né? E também eles se sentem todos muito mal formados, e nós sabemos, é muito problemática a qualidade da formação nesses assuntos, nesses temas na universidade, ela é sempre bem deficitária, né? Então é em companhia desses deficitários que eu venho desenvolvendo há cerca de 5 anos um programa de atenção domiciliar em saúde mental, que tem, enfim, que programa esse, devo dizer para vocês, eu disse para vocês que às vezes o narcisismo é grande, a gente fica contando coisa para contar vantagem, né? Mas esse pequeno programa de atenção domiciliar acabou de ser selecionado pelo Ministério da Saúde, pelo Observatório de Práticas em Atenção Domiciliar, como o único projeto na área de atenção domiciliar à saúde mental, e com classificação não sei o que significa isso, com a letra A. Eles mandaram isso para mim, foi selecionado com a letra A, deve ter sido uma coisa boa. Então, no próximo período, nós estaremos sendo acompanhados e monitorados pelo Ministério da Saúde, por essa unidade de observação das práticas de atenção domiciliar, com vistas a que as práticas de atenção domiciliar em saúde mental possam mudar o seu status e, quem sabe, ganhar maior importância dentro das ofertas que estão assistidas. Uma das minhas colaboradoras nesse projeto, a Marinês, ela tem assim 1,20 m, 1,30 m, então dizem que assim, né, a questão do tamanho às vezes faz as pessoas serem mais atrevidas. Então, ela fala assim dela, né? Estou aqui trazendo o autoconceito dela, né? Que ela se diz, eu sou muito atrevida, mas a Marinês, ela fala uma coisa, às vezes, arroba, mais jovem, né? Então fala as coisas assim, ela fala assim, o nosso serviço de atenção domiciliar é substitutivo ao CAPS. Se o CAPS é substitutivo ao manicômio, nós somos substitutivos ao CAPS, né? Então é uma fala atrevida, é mais ou menos dizer assim, eu não preciso de CAPS para atender doido, muito doido de família pobre, eu dispenso o CAPS. Eu dispenso o CAPS e vou para o front e obviamente não dispenso o centro comunitário que tem na cidade. Não, ela tem uma experiência de 3 anos no sertão da Bahia, num lugar que não tinha nada, né? Não tinha CAPS, só tinha atenção básica, e onde ela conduziu uma atenção a pacientes graves, digamos assim, ao ar livre, né? ao tempo, né? E conduziu, e são belos casos, são belas histórias, né? Então, por este motivo, eu tenho essa pequena parte no meu coração que diz que essa ideia de atenção psicossocial, talvez ela possa ter alguma ordem de recuperação, porque efetivamente esse trabalho de atenção domiciliar maneja com algo que parece aproximar-se, onde esse conceito de psicossocial parece fazer muito sentido, né? Então, quando estou dizendo isso, e vou agora
para as conclusões, dizer para vocês que a possibilidade de recuperar o psicossocial, ela não deve ocultar a história da produção do psicossocial, o processo evolutivo através do qual nós chegamos ao psicossocial, que é derivado da perspectiva que, obviamente, estruturou a ideia de saúde como profundamente vinculada às dimensões biológicas, orgânicas, às dimensões do sujeito enquanto corporalidade, né? Houve um tempo, pasmem, houve um tempo em que a ideia de saúde estava restritamente associado à ideia do bem-estar orgânico, do bem-estar físico. Eu estou querendo dizer que sequer no campo da saúde coletiva, o psicossocial tem muito espaço, hein? Estou dizendo que nós somos, quer dizer assim, nós somos... Bem, essa questão leva à OMS, todo mundo recita isso como uma fórmula, como se fosse uma grande solução, né? Saúde é um estado, aliás, falam o mais completo estado de bem-estar biopsicossocial, mais completo de bem-estar psicossocial, mais completo estado de bem-estar biopsicossocial. Eu falo catatonia, nirvana ou morte, né? Quer dizer assim, é um sujeito, né? Um sujeito sem bem-estar total, né? Mas é daí que nós extraímos o conceito de psicossocial. O psicossocial representou, num dado momento, instrumento de uma guerrilha sobre os espaços completamente controlados pela perspectiva biológica do corpo. E nós não percebemos que até hoje, de alguma forma, né, nós não precisamos mais fazer a advocacy desse lugar do psicossocial como um componente importante, mas na hora de distribuir a grana no orçamento, será o campo da urgência biológica que vai ficar com a maior parte do orçamento. Não será a minha reflexão sobre a natureza da sociabilidade, da convivência social na cidade, que produz a vida concreta das pessoas e que faz as pessoas serem mais saudáveis ou menos saudáveis, que vai ganhar investimento no orçamento público da cidade. Não será essa dimensão. Para tratar da saúde, seguiremos falando de produção de estabelecimentos e de unidades. Continuaremos achando que investimento em saúde é você ter plotado lugares, casas, folhas de pagamento, funcionários, concursos, empregos. Nós continuaremos, do ponto de vista da vida prática, da nossa existência prática, nós continuaremos tratando distintamente a dimensão psicossocial. Não é? Quer dizer, eu estou querendo dizer, porque eu quero colocar vocês numa perspectiva, os que estão trabalhando com o psicossocial não estão com a vida ganha, são guerrilheiros. Estão fazendo uma guerrilha pela incorporação de mais dimensões, mais dimensões, mais dimensões. Nós não podemos lidar e sentar nesse lugar do psicossocial como se nós estivéssemos com a vida ganha. Nós temos isso veio da guerra de guerrilha. Nós já conquistamos muita coisa, mas nós não podemos sentar em cima do conquistado, achando que isso era um objetivo em si mesmo, um fim em si mesmo, que era isso que nós queríamos. O que nós queríamos era a nossa fatia do bolo. Porque se a gente pensa que o que a gente conquistou foi